Moçadinha, dois aminoácidos se ligam entre si por uma ligação peptídica, né? Dois açúcares se ligam entre si por uma ligação glicosídica. Dois nucleotídeos se ligam entre si por uma ligação fosfodiéster 3 linhas, 5 linhas, né? Quem achou o nome peptídica ou glicosídica feio, sempre dá para piorar. A ligação fosfodiéster 3 linhas, 5 linhas é a ligação entre dois nucleotídeos e mais precisamente ela acontece entre uma hidroxila no carbono 3 de um nucleotídeo, da pentose de um nucleotídeo, e, moçada, o grupamento fosfato, que está localizado no carbono 5 da pentose do outro nucleotídeo. Alguém com razão deve estar pensando, caramba, não entendi porra nenhuma. Relaxem, nem eu. Então, deixa eu tentar representar para vocês, né? Como é mesmo que o nucleotídeo trabalha, a gente tem pentose, a gente tem a base nitrogenada e a gente tem o fosfato. Mais uma vez a gente lembra, né, os carbonos. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, carbono 5 fora do anel e termina com átomo de oxigênio. Não está representado, mas no carbono 2, no 3, por exemplo, eu tenho grupamentos hidroxila. Deixa eu colocar aqui um outro nucleotídeo. Então a gente vai ter pentose, base nitrogenada, fosfato. Carbono 1 é o da base, sentido horário. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Carbono 5 está fora do anel e fecha o anel com átomo de oxigênio nesse caso. Deixa eu ler de novo o que eu escrevi. Eu vou pegar a hidroxila no carbono 3 da pentose de 1. Então não está representado, mas no carbono 3 tem hidroxila. Então no carbono 3 da pentose. E o fosfato no carbono 5 da pentose do outro. O fosfato no carbono 5 da pentose do outro. E a ligação vai ser feita bem aqui. Ligação fosfodiéster. 3 linhas, 5 linhas. Claro que se você lembrar que o nome dela é fosfodiéster, já estou satisfeito. E lembrar um detalhe, né? Hidroxila no carbono 3 da pentose. Fosfato no carbono 5 da pentose do outro. Cara, é meio pesado, né? Se você lembrar que a ligação é entre pentose e fosfato, eu já estou morto de satisfeito. Pentose, fosfato. Detalhe, as bases nitrogenadas não fazem parte dessa ligação, elas ficam de fora, podendo inclusive interagir umas com as outras. Daí, quando você liga vários aminoácidos, a gente tem um peptídeo, um polipeptídeo. Quando você junta vários açúcares, você tem um polissacarídeo. Quando você junta vários nucleotídeos, você tem um polinucleotídeo. Tem dois tipos de polinucleotídeo, DNA e RNA. Sendo, moçada, que quando a gente fala em polinucleotídeos, eles são formados por vários nucleotídeos unidos entre si, ligados entre si, através de ligações fosfodiéster. Então, através de ligações fosfodiéster, 3 linhas, 5 linhas. E daí? Beleza, vamos lá representar? Quer dizer, então, que a gente tem pentose, base nitrogenada, fosfato. Deixa eu desenhar outro nucleotídeo. Pentose, base nitrogenada, fosfato. Deixa eu representar outro nucleotídeo. Pentose, base nitrogenada, fosfato. E mais outro nucleotídeo. Pentose, base nitrogenada, fosfato. Como é mesmo, gente, que a gente vai ligar esses caras? Pentose e fosfato, pentose e fosfato, pentose e fosfato. Reticências aqui na brincadeira. Isso é um polinucleotídeo. Sendo mostrado que no caso do DNA, eu tenho duas cadeias desse jeito. Então, deixa eu desenhar aqui outra cadeia. A gente tem pentose, base nitrogenada, fosfato. Outro, pentose, base nitrogenada, fosfato. E mais outro, pentose, base nitrogenada, fosfato. E mais outro, pentose,
base nitrogenada, fosfato. Mais uma vez a gente lembra, né? Como é que a gente liga esses caras? Fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, reticências. E, como a gente estava mencionando também, as bases nitrogenadas não fazem parte da ligação. Então elas ficam aqui no meio, livres para poder interagir. Elas se ligam por ponte de hidrogênio. Entre a adenina e timina são 2 pontes, adenina e timina. Entre guanina e citosina são 3. Entre guanina e citosina são 3. E eis aí, gente, a molécula de DNA. Molécula de DNA, ela é uma dupla cadeia de polinucleotídeos ligados entre si através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio só podem ser feitas de 2 maneiras. Entre adenina e timina, nós vamos ter 2 pontes de hidrogênio. Entre guanina e citosina, nós vamos ter 3 pontes. São as únicas combinações possíveis, né? A com T, 2 pontes. G com C, 3 pontes de hidrogênio. Sendo mostrada que as 2 fitas apresentam orientação antiparalela. Ô, gente, o que a gente quer dizer quando a gente fala que as 2 fitas do DNA, elas têm orientação antiparalela? Isso quer dizer, gente, que elas estão em sentidos inversos. Como assim, Landim? Em sentidos inversos? Beleza, né? Se você observar as 2 cadeias, se uma cadeia começa com fosfato, termina com a pentose, olha que a cadeia oposta começa com a pentose e termina com fosfato. Isso é antiparalelo. Uma é fosfato-pentose, a outra é pentose-fosfato. Pode notar que nessas aqui, o fosfato está para cima. Nessa cadeia aqui, o fosfato está para baixo. Aliás, né? Eu lembro para vocês que o fosfato está ligado no carbono 5, né? E a extremidade da pentose é o carbono 3, o resultado. Onde eu tiver um fosfato, carbono 5, onde tiver a extremidade da pentose, carbono 3, uma das cadeias está indo 5,3 descendo. Pode notar que a outra, fosfato, carbono 5, extremidade da pentose, carbono 3, a outra está indo 5,3 subindo. Então, enquanto uma está indo 5,3 descendo, fosfato, pentose, ainda tá aí, a outra está indo 5,3 subindo, pentose e fosfato, ou seja, fosfato, pentose, ao contrário, antiparalelas. Qual a consequência disso? Alguma consequência? Tem. Não é que tem, moçada, consequência? Porque, por exemplo, se as 2 cadeias, elas fossem, nesse caso, paralelas, a gente teria as 2 começando com pentose e terminando com fosfato, por exemplo, a base nitrogenada. As 2 começando com a pentose, terminando com fosfato, a base nitrogenada. Olha que uma base estaria do lado da outra, e quando eu fizesse as pontes de hidrogênio, elas estariam num ângulo perpendicular ao eixo das 2 moléculas. Então, pentose do lado da pentose, fosfato do lado do fosfato, base do lado da base. Resultado, moçada, é que as pontes de hidrogênio estão perpendiculares ao eixo da molécula. Entretanto, como as 2 fitas são antiparalelas, olha que uma base não fica do lado da outra. Elas ficam, entre aspas, tortas. E o resultado? Que as pontes de hidrogênio se formam no eixo inclinado em relação ao que é, no ângulo inclinado em relação ao que é o eixo das moléculas. Aqui as pontes de hidrogênio perpendiculares ao eixo da molécula. Aqui as pontes de hidrogênio inclinadas em relação ao eixo da molécula. E a consequência disso é que as moléculas começam a se torcer no espaço. Quando a gente fala, moçada, que elas vão lá se torcer no espaço, a gente vai acabar formando a famosíssima dupla hélice de DNA. Ô, gente, é impossível eu desenhar isso. Isso aí, moçada, é tridimensional. Na verdade, a hélice, ela parece uma mola. Então, imagina que são 2 molas, uma mola enrolada na outra. Claro, sem se tocar, né? Então, isso aqui não quer dizer que uma encosta na outra, porque é impossível desenhar isso em 2 dimensões. Fato é que uma está enrolada na outra, sendo que, se uma começa com 5, ela vai lá e termina com 3, a outra em sentido oposto, 3,
5 na brincadeira. E aqui no meio, nós temos as bases nitrogenadas ligadas por ponte de hidrogênio. Adenina, timina, e guanina, citosina, e daí por diante. Então a gente tem uma dupla fita de polinucleotídeos ligados por pontes de hidrogênio entre adenina e timina com 2 pontes, entre guanina e citosina com 3 pontes, em orientação antiparalela, sentidos inversos, e gente em dupla hélice, nesse caso, moçada, enrolado aí no espaço. A propósito, né? Comentário aqui um pouco mais pesado. Quando a gente vai lá e analisa a molécula de DNA de maneira um pouco mais detalhada, molécula de DNA apresenta giro para a direita, ou seja, quando a gente fala em giro para a direita, ela gira em sentido horário. Poxa, Landinho, eu tenho que saber disso? Para alguns vestibulares mais doidinhos, talvez. E outro detalhe é que ela dá uma volta completa nela a cada 10 pares de bases nitrogenadas. Claro que os comentários aqui bem mais pesados, né? Então, ela tem giro para a direita, ela gira em sentido horário, dá uma volta a cada 10 pares de bases. Claro, volto a dizer, besteira. E, gente, o diacho da DNA é muito complicado. Ele é tão complicado, quando você analisa ele em dupla hélice, que para a gente poder entender o funcionamento dele, detalhes sobre o funcionamento dele, se você ficar pensando no DNA como uma dupla hélice, às vezes vai ficar difícil para a gente imaginar. Daí eu vou querer colocar aqui para vocês uma versão simplificada do que seria lá a molécula de DNA. É um modelo do DNA que nós chamamos de modelo de escada. O DNA, forçando muito a barra, ele pode ser visto como sendo uma escada. Modelo de escada. Alguém deve estar pensando, pô, Landim, como assim escada? Escada não do seu prédio, escada, moçada, daquelas que você vai lá e coloca para subir no telhado da sua casa, né? Aquelas escadas, elas são mais ou menos assim. Eu tenho um corrimão, eu tenho um outro corrimão e eu tenho os degraus. Daí, eu posso representar a molécula de DNA de maneira extremamente esquemática, como ela sendo, gente, uma escada. Modelo de escada representando a estrutura do DNA. Em várias questões, nós vamos representar o DNA desse jeito, que facilita entender alguns detalhes sobre o funcionamento do DNA. No modelo de escada, cada um dos corrimãos é o esqueleto formado por pentoses e fosfatos. Pode notar, moçada, um corrimão, né? Isso aqui seria um corrimão pentoses e fosfatos. O outro corrimão, fosfatos e pentoses. Então, o outro corrimão, fosfatos e pentoses. Enquanto que os degraus, eles equivalem lá às bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio. Então, os degraus, aqui nesse caso, bases nitrogenadas conectadas pelas pontes de hidrogênio. Ficou meio apertadinho aqui. Então, eu tenho corrimão, fosfato e pentose. Outro corrimão, pentose e fosfato. E os degraus, bases nitrogenadas ligadas pelas pontes de hidrogênio. Né? Às vezes eu represento assim, ou então às vezes eu represento desse jeito, discriminando as bases nitrogenadas, né? Ligadas lá pelas pontes de hidrogênio, o modelo de escada aqui pra gente. Então, facilita lá a compreensão. Cada corrimão, fosfatos e pentoses, os degraus, bases com os pontes de hidrogênio. Sendo que, para a gente poder entender a estrutura do DNA, duas descobertas foram fundamentais ao longo da história da biologia para entender a estrutura do DNA, para poder chegar nessa bagunça que é o DNA. Em 1949, um doidinho chamado Jerome Chargaff, pela primeira vez notou que na molécula de DNA, o número de purinas é igual ao número de pirimidinas. Ele não sabia por quê, mas ele foi o primeiro cara a perceber isso, né? Purinas igual a pirimidinas.
Será que alguém consegue me ajudar lembrando? Quem é quem aqui na conversa? Número de purinas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. Quem são as pirimidinas no DNA? Timina e citosina. Olha como essa relação, ela dá bonitinho. Por que A mais G é igual a T mais C? Porque A é igual a T, afinal de contas. Para cada adenina numa cadeia tem uma timina na outra. Se tem uma adenina de um lado, tem uma timina na outra. Se tem uma adenina de um lado, tem uma timina na outra. E, para cada guanina, eu tenho uma citosina. Afinal de contas, guanina é igual a citosina, né? Para cada guanina de um lado, tem uma citosina do outro. Para cada guanina de um lado, tem uma citosina do outro lado. Isso tem uma consequência clássica para as questões, né? Se o cara disser para você a porcentagem de uma base nitrogenada, você descobre a porcentagem de todas as bases. Então basta o cara colocar na questão uma delas, que com essa uma você vai conseguir encontrar todas as outras no DNA. Então o cara vai lá e coloca pra gente, numa determinada molécula de DNA, a quantidade de adenina vai ser 10%. Qual é a quantidade, moçada, das outras bases? Tranquilíssimo, né? Se a gente tem que a adenina é 10%, adenina é igual a timina. Isso quer dizer que timina também é 10%. 10 mais 10 vai dar 20, né? Para poder completar os 100%, sobram 80. Então, nesse caso, seria 80 para poder dividir entre guanina e citosina, porque guanina e citosina são iguais. 80 dividido por 2 dá 40 e 40. Ou seja, bastou o cara dizer para mim uma base, né? Quando o cara fala para mim que a adenina é 10, aí eu sei, né? Adenina é igual a timina, timina é 10. Adenina e timina 10 mais 10, 20. Para poder inteirar os 100%, falta 80. Como guanina é igual a 100 citosina, 80 dividido por 2, 40 para cada. Então, baseado lá na relação de Chargaff. Sendo pessoas, isso aqui num DNA, né? Numa determinada molécula de DNA, claro, varia de DNA para DNA. Além do Chargaff, moçada, dois outros pesquisadores, James Watson e Francis Crick, eles foram fundamentais para poder descrever a estrutura do DNA. Foram eles que descobriram a estrutura em dupla hélice do DNA. Como é que eles chegaram na estrutura em dupla hélice do DNA? Bom, duas coisas, né? Baseados na experiência lá, na pesquisa do Chargaff, da conclusão que Chargaff tirou, adenina igual a timina, guanina igual a citosina, eles imaginavam a possibilidade de pareamento, né? Adenina, timina com guanina, citosina. Só que isso não era suficiente para você conseguir entender como era a estrutura do DNA. Foi aí, moçada, que eles colocaram a mão em resultados extraídos a partir de um tipo de experimento conhecido com o nome lá de difração de raios-x. Forçando um pouquinho lá a barra, a difração de raios-x é uma espécie de microscópio baseado em raio-x. Então ele consegue ver detalhes extremamente pequenos na molécula de DNA. Quando eles pegaram a imagem de difração de raio-x, esse microscópio entre aspas, eles concluíram que a estrutura do DNA era dupla hélice. Ou seja, aquela estrutura que a gente estava comentando aqui com vocês, onde nós temos a dupla fita de polinucleotídeos, ponte de hidrogênio entre adenina e timina, guanina e citosina, em orientação antiparalela e dupla hélice. Uma cadeia enrolada na outra aqui na conversa. Inclusive, né, moçada, o Watson e o Crick ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1962 por causa disso. Né? A galera dá Prêmio Nobel para qualquer um agora, né? Só porque os caras descobriram a estrutura do DNA, que evolucionou para sempre a biologia, que explica como funciona a reprodução, como funciona o código genético, como funciona a engenharia genética, etc e tal. Só por causa disso, deram o Prêmio Nobel para a galera, né? Claro que eu estou sendo idiota, eles fizeram uma coisa fantástica, talvez das maiores descobertas científicas do século XX. E era para ter ganho também o Prêmio Nobel uma outra pessoa. Quem pegou a moçada e fez as pesquisas com difração de raio-x, que gerou as imagens que Watson e Crick usaram para poder fazer lá a conclusão de que a estrutura do DNA é dupla hélice, foi uma pesquisadora chamada de Rosalind Franklin. Sendo moçada, que ela só não ganhou o Prêmio Nobel com eles, porque ela morreu antes disso. O Prêmio Nobel tem a tradição de só premiar
cientistas vivos, né? Infelizmente, como ela morreu, ela acabou não ganhando lá o prêmio Nobel, né? O que, é claro, acaba sendo meio que injusto, né? Porque ela vai lá, pega a estrutura do DNA, faz todo o processo lá de imagem baseado na difração de raio-x e bota lá para o Watson Crick. O Watson Crick interpreta a imagem, chegam lá na conclusão de que a estrutura é em dupla hélice. Mas claro que a pesquisa dela também acaba sendo fundamental. De qualquer modo, Watson Crick, infelizmente, né? A moçada lembra mais deles, esquece um pouco da Rosalind Franklin, né? Acabam sendo os principais nomes em relação a determinar a estrutura do DNA, e a estrutura do DNA, mais ou menos, dessa maneira.